Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Quando eu era muito novo, eu muito perdido, familiarmente, pessoalmente, colegialmente, totalmente perdido. Eu fui parar em uma igreja evangélica. E lá eu conheci Jesus. E esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque foi essa relação que fui amadurecendo durante os anos é que me fez continuar lutando, porque até então a minha vida não tinha esperança. No entanto, eu caí nas mãos de pessoas que eram muitas vezes mal intencionadas, sem saber que eram mal intencionadas. Como disse, se não me engano, Jesus ele falou algo assim, né? Para os escribas, se não me engano, ou os fariseus, falou que vocês atravessam o oceano para fazer um prosélito, se não me engano, deixando-o 2 vezes mais merecedor do inferno do que você. É mais ou menos essa época onde eu vivi. Eram escribas, fariseus, que transformavam pessoas em merecedoras do inferno 2 vezes. Era mais ou menos assim. Todos eram assim? Não. Lógico que não, mas tinham muitos. E nesse momento de perdição, eu sou o tipo de pessoa, minha personalidade, meu perfil, ele precisa de algo que faça sentido. Ele precisa de algo que tem uma finalidade, um objetivo a longo prazo de vida, de existência. Então, eu sou uma pessoa mais ou menos existencialista, eu preciso compreender as coisas existenciais, dentro, fora, com as pessoas, enfim. E nesse meio, eu fui ensinado de que o propósito da minha vida era fazer a obra. O que é a obra? Pregar o evangelho de uma maneira sacerdotal. De alguma forma, eu tinha que ser um pastor, eu tinha que ser um líder para poder espalhar a mensagem, a semente de Deus. E isso gerou em mim muito conflito, muita confusão. Por quê? Porque eu não conseguia nem viver o que a Bíblia dizia que eu tinha que ser. Quem dirá pregar? Então, assim, foi um momento também de muito conflito interno. Eu encontrei Cristo, mas eu achei que eu tivesse me encontrado. Mas eu não me encontrei, porque eu me encontrei e me perdi dentro daquele momento, daquela situação religiosa. E eu fiquei preso naquilo. Perdi muitas coisas boas. E essa situação, ela me confundiu demais. Porque eu tinha que sair pregando o evangelho, esgoelando os outros, furando os olhos dos outros, para dizer assim, olha, você tem que aceitar Jesus. Se você não quiser, você vai para o inferno, então tchau, não quero contato com você. Era mais ou menos assim. E aquilo me confundia muito. Mas se eu assim não agisse, eu andava em culpa. Tanto por medo de ir para o inferno, como não ser aceito por Deus. Então, no fim,
eu trouxe da minha vida anterior um medo que apenas continuou, mas mudou de roupa. Medo de não ser aceito, de ser reprovado, não ser valorizado. Agora só que era por Deus. Não era mais por pessoas, era por Deus. Olha a minha situação. Então, eu comecei a observar as coisas. Eu comecei a perceber. E Deus começou a me ensinar. Deus começou a usar situações, pessoas, maturidade, momentos de vida, leitura das Escrituras. E eu comecei a enxergar que as coisas não eram assim. E eu comecei dentro da instituição, da igreja, eu comecei a lutar contra isso. Então eu começava a ser visto como rebelde. Por quê? Porque a Bíblia geralmente é uma arma de controle muito grande, muito poderosa. E se você não obedecesse o seu líder, o seu pastor, você estava em pecado e você tinha que ser excluído de tudo da igreja, porque você ia para o inferno, mas continuar assim, porque se Jesus voltar, tu vai ficar. Já ouviu isso? Então, essa situação, eu comecei a lutar contra ela, eu comecei a bater de frente. E eu me tornei literalmente um rebelde, um desviado da igreja. Até que chegou o ponto, eu acho que já comentei aqui, que me deram uma oportunidade em um culto, trazer uma palavra, eu trouxe. As pessoas começaram a bater palma. E eu pensei assim, será que eu estou errado? Será que eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa? Aí eu aceitei naquele momento. Eu sentei na cadeira e eu aceitei. Nesse momento, eu ouvi uma voz que me disse assim: o que você está fazendo? Não foi para isso que eu te chamei. Me deu aquele estalo, me deu aquele choque tão grande que eu desci do púlpito e fui para a porta da igreja. Levei uma bronca depois da pastora, mas depois eu nunca mais sentei naquele lugar. Porque não era aquilo que Deus tinha para mim, e eu digo, não é aquilo que Deus tem para você. Eu lembro de uma igreja que eu tentei participar, aí eu entendi como funcionava, eu cheguei em um dos líderes e eu falei, então aqui é assim, assim, então vocês têm vocês pregam uma obediência cega ao pastor, né? Ele ficou com raiva de mim, e me rejeitou e me ignorou até então, desde então. E aí eu não fiquei lá. Por quê? Porque eu toquei na ferida, porque ele sabia que aquilo era verdade. E aí, esse é o resumo do resumo do resumo, tá? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu cheguei no ID, fazer discípulos, enfim. E aquilo sempre me trazia, apesar da minha rebeldia, aquilo me trazia culpa. Até que eu compreendi o ID. Eu compreendi o que significa, que na verdade a tradução mais congruente não é ID. A tradução mais congruente é indo pelo mundo, fazer discípulos. Olha a diferença. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa escravidão de obra, ela não é real. Não dessa forma como é ensinada. Essa escravidão de religião, religiosa, essa escravidão cristã que nos é pregada por uma parte do cristianismo e por outra também tem os seus erros, ela não é aquilo que Cristo queria nos trazer. Na verdade, o que ele disse é: enquanto vocês vivem a sua vida, no seu dia a dia, no seu viver, no seu caminhar, tem oportunidade? Fale, batize, cure, cuide, acolha. Seja falando, seja em silêncio.
pelo exemplo, pelo seu portar de vida, mas viva a sua vida de uma maneira que Deus seja glorificado e as pessoas venham a ser impactadas. Como, se eu não me engano, Paulo falou da mulher cristã, que o marido se converta pela postura dela. Então, que as pessoas alcancem a verdade, seja pelo seu falar, seja pelo seu agir, e seja pelo seu reagir. Eu já falei em outro vídeo aqui, quando eu citei a vida de Abraão. Abraão apenas viveu a vida dele. Ele não fez nada demais. Teve momentos de prova de Deus com ele que ele passou por aquela prova. Não foi a situação de Isaac. Ele seguiu adiante e viveu a sua vida. Ele vivia a vida com a consciência de que Deus era real e estava com ele. Então ele ia. Porque Deus era com ele, ele era forte, ele era corajoso. Ele não tinha medo, ele não se espantava. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a bondade e a misericórdia de Deus estavam com ele porque Deus estava com ele. Ele apenas vivia a sua vida sabendo que Deus estava com ele. Então ele era ousado muitas vezes porque Deus estava com ele. Assim como foi com Isaac, da mesma forma, leia a vida deles. Assim como foi com Jacó, leia a vida deles. As esposas de Jacó, que estavam brigando para ver quem tinha mais filho, nessa briga, nessa loucura, Deus ele cumpriu o propósito dele, das 12 tribos de Israel. No meio da confusão, ninguém sabia de nada, mas Deus estava agindo. Compreendeu? Que o meu erro, Deus transforma em bênção, em acerto, que tudo coopera para o meu bem, que o Senhor é a minha sorte, que Deus está comigo. Você entende isso? Então eu quero que você se liberte dessa prisão religiosa, dessa loucura, muitas vezes, que paralisa a sua vida, de você ir para poder fazer coisas. Não entenda bem, eu não estou dizendo que Deus não falou com você, não estou dizendo que você não deve ir. Eu estou apenas trazendo uma compreensão um pouco diferente, porque se você estiver nessa marra religiosa, nessa prisão de igreja, você desperte. Mas se não, continue o seu caminho. Eu estava nessa amarra e eu buscava alguma coisa de obra. Eu tinha que fazer alguma coisa. Até que eu entendi que é a minha vida que é a grande obra. É a minha vida que é o grande caminho em Cristo. Então, viva a sua vida. Não se esqueça do Senhor. Viva nele, com ele, por meio dele, mas viva a sua vida. Não haja como muito acontece nas igrejas, busca por poder, por vaidade. Eles não vão admitir isso. Mas se você observar, é o que acontece. Tá bom? Como dizem as Escrituras, nele nos movemos, nele existimos. E que o Senhor te dê entendimento disso que eu te falei. E te traga libertação e não depressão em cima dessa verdade. Grande abraço, o Senhor te abençoe e até a próxima.